dia, boa tarde, boa noite, você que está comigo em mais um Café e Gestão Online. Hoje vamos ter um papo mega especial. Vamos ter um papo aqui sobre resultados, sobre medicina. Estou recebendo uma pessoa que é uma das maiores referências do Brasil no seu tema. E quero já apresentar para você o doutor André Wagner. O doutor André, ele é CEO da Eficiência Hospitalista. Ele é uma das maiores referências em medicina hospitalar e gestão da eficiência assistencial no Brasil. Médico com sólida formação acadêmica, ele é doutor em cardiologia e mestre em epidemiologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, além de fellow em epidemiologia pela Erasmus University e pela Netherlands Institute of Health Science, da Holanda, e senior fellow em Hospital Medicine pela Society of Hospital Medicine dos Estados Unidos. Além de professor da Fundação Dom Cabral, se eu for ler o currículo dele todo aqui, a gente não sai daqui hoje. Então, doutor André, seja muito bem-vindo aqui para esse papo com a gente. Vamos ter uma noite aí extraordinária, com certeza. Eu vou aprender muito aqui hoje. Obrigado, Roberto. Obrigado pelo espaço, a ideia de a gente estar trocando informações, atualizações e estar conversando com o teu público, com os gestores de hospitais, sobre estratégias para a gente cada vez mais ser eficiente e sustentável nesse mercado tão competitivo como é o mercado de saúde atualmente. Doutor André, já começando aqui, deixa eu te fazer uma pergunta que eu sei que é a dúvida de muita gente. Explica para a gente o que é medicina hospitalista. Porque quando a gente olha de fora, nós gestores, a gente vê médico, a relação com o médico dentro do hospital. E eu sei que dentro do processo médico, do processo assistencial, existem várias áreas, sub-áreas, várias. Mas eu não estou nem falando de especialidade, eu estou falando de contextos dentro do hospital. Onde é que a medicina hospitalista se encaixa nisso e como é que ela pode contribuir com o desenvolvimento da assistência e da eficiência do hospital? Essa sua pergunta é super pertinente, né? Porque de fato existe uma confusão do conceito no Brasil. A gente cansa de caminhar por hospitais no Brasil inteiro e quando a gente, olha, a gente tem a gente fala com diretores, gerentes, não, a gente tem medicina hospitalar, a gente tem um médico hospitalista, mas o que que ele faz, esse médico hospitalista? Ele não atende intercorrência clínica, faz parte do time de resposta rápida. Medicina hospitalista é muito mais amplo que isso. A medicina hospitalista também tem médicos hospitalistas, mas ela é um modelo assistencial multiprofissional centrado no paciente. Ela nasce lá nos Estados Unidos em 1996, com Robert Wachter, num contexto, para vocês entenderem, em que os residentes eles tinham uma carga de trabalho muito pesada, e aí se tem uma lei nos Estados Unidos que diz, olha, os residentes podem no máximo ficar 80 horas nos hospitais. E aí quem ficava de fato nos hospitais, nas enfermarias, eram os residentes. No momento que eu tiro eles, eu crio um vácuo. Então, eu tenho médicos na emergência, eu tenho médicos na UTI e eu não tenho médicos na enfermaria. O médico dá uma passadinha, passa às 7 da manhã e vai embora. Vai para o seu consultório, vai para dar aula, enfim. E aí nós geramos um problema importante que é a ausência de médicos em enfermaria. Nasce a medicina hospitalar num modelo assistencial, Gordilho, que envolve um modelo muito centrado no paciente, em que eu trabalho muito o que você trabalha, comunicação assistencial. Então, como é que eu posso melhorar as estratégias de comunicação com o paciente, mas com a equipe assistencial, focado num trabalho em equipe? E eu digo que a gente tem equipes maravilhosas nos hospitais, mas elas não sabem trabalhar em equipe. Não é à toa que a gente tem livros de trabalho em equipe, né? Teamwork. O enfermeiro, o fisioterapeuta, o assistente social não sabe trabalhar com o médico e vice-versa. Então, como é que a gente alinha esses processos com indicadores definidos? Então, eu começo a ter KPIs definidos de medicina hospitalar, em que o médico hospitalista, o enfermeiro hospitalista, além da assistência, eles fazem a assistência dos pacientes hospitalizados, eles têm outras atividades que a gente chama de atividades não assistenciais. Eles fazem os protocolos clínicos, eles ensinam os técnicos de enfermagem e os enfermeiros sobre questões importantes da assistência, eles ensinam os residentes, são preceptores de residência, eles fazem round multiprofissional, safety huddle, então, diversas ferramentas para você ter um modelo assistencial, Roberto, que independa do André ou do Roberto, né? Não é aceitável hoje que se internar com o Roberto, o mesmo paciente vai ter 4 dias de internação, e se internar com o André, 8. O mesmo paciente no mesmo hospital, na mesma enfermaria. Então, essa variabilidade clínica, ela ocorre porque eu não tenho um modelo assistencial
cada profissional faz de um jeito. Na UTI a gente tem modelo assistencial, na enfermaria não. Então a medicina hospitalar ela entra nas enfermarias clínicas e cirúrgicas, que é o coração do hospital, onde tudo acontece, né? Onde o paciente interna, onde o paciente vai embora. E a partir daí ele muda diversos modelos assistenciais para eu ter uma saúde centrada no paciente e na família, para eu ter ferramentas de gestão e qualidade como rounds multiprofissionais, safety huddles, indicadores de desempenho, para eu ter uma educação multiprofissional relacionada com as necessidades desse hospital e trabalhar num fluxo de liderança e melhoria contínua, em que cada vez eu vou melhorando mais a minha instituição e tendo, né? Você trabalha muito a gestão na linha dos gerentes, dos diretores. A gente trabalha a gestão assistencial na beira do leito, né? E por isso que a gente está aqui junto, né? A gente tem uma sinergia enorme. Eu não posso ter médicos, enfermeiros, fisioterapeutas que não entendam nada de gestão, que não conheçam seus indicadores, que não conheçam os processos do hospital. E é isso que a gente leva para a beira do leito. Pô, doutor André, você falou tanta coisa aí que você falando na minha cabeça aqui, pensando nos hospitais por onde eu passei aí nos últimos 20 anos, só me vinha a imagem de todo mundo diz que faz e na hora que a gente vai com o processo de gestão não aparece. É a mesma coisa, assim, essa questão de trabalhar em times. Não é só um desafio da área assistencial, é um desafio do hospital como um todo trabalhar em time. E na área assistencial, eu imagino que seja um desafio muito mais significativo, até pelo perfil dos profissionais. Por mais que todo mundo trabalhe junto, não sei se me corrija se eu estiver errado, mas eu percebo que há uma hierarquia assim, mental das pessoas em que um não entra no quadrado do outro, e eu fico tentando imaginar assim, se um não entra no quadrado do outro, não deveria ser todo mundo no mesmo quadrado olhando para o paciente? Faz sentido isso? Não, não, e o quadrado é o quadrado do paciente, né? Esse é É, o ponto principal, né? Não é o quadrado do médico, nem o quadrado do enfermeiro, nem o quadrado da UTI ou da emergência ou da imagem, né? Eu digo que o hospital são um monte de caixinhas que não se comunicam, né? é. Essa é a realidade do hospital. Eu cada vez mais, eu tinha uma visão, bom, eu tô nesse ramo aí há uns 20 anos, né? A assistência hospitalista tem mais de 15 anos. Então, eu tinha uma visão que tinha uma hierarquia muito grande, então, e que essa falha de comunicação, de trabalho em equipe, vinha muito da hierarquia que o médico está acima, depois o enfermeiro e tal. Hoje eu já não tenho mais essa visão, Roberto. Eu acho que a minha visão é que as pessoas não sabem trabalhar em conjunto, não sabem trabalhar, não sabem se comunicar, não é que não queiram, não sabem Não como. sabem. É o que a gente faz. Então, eu não vejo resistência. Pô, a gente tem mais de 65 hospitais e operadoras. Eu não vejo resistência dos médicos, da equipe de enfermagem, da equipe multiprofissional. Eu vejo uma falta de método. E o que a gente faz muito é isso, né? Como é que a gente faz o método? Como é que a gente aproveita? O médico não tem uma hora e meia para participar de um round multiprofissional que não interessa. Então, como é que eu me comunico com esse profissional? Como é que eu comunico? A enfermeira também não tem esse tempo, porque ela tem que estar na beira do leito assistindo o paciente. Então, como é que eu crio momentos padronizados de comunicação, com checklist, com indicadores e com alto ganho para o paciente? E como é que eu coloco o paciente no centro, né? No centro do round, literalmente, no centro do cuidado. Então, para mim, envolve ferramentas. E essas ferramentas eu fiz, Roberto, duas residências, fiz um mestrado, fiz um doutorado e fiz um fellow. Não aprendi nada em todas essas formações, 15 anos mais ou menos, de comunicação, não aprendi nada de liderança, não aprendi nada de gestão de projeto. Nada. Eu fui acabar buscando outras formações e aprendendo muito na prática nesse processo. Então, as nossas formações das escolas de medicina nem se fala, Gordilho, estão completamente erradas. Elas não preparam o médico, nem o enfermeiro, mas eu estou falando aqui do médico porque eu sou médico, para o mercado, porque ele precisa. Para gerir conflito, eu tenho conflito todo dia. Eu preciso liderar a equipe que é cada vez mais frágil, né? As equipes cada vez estão mais frágeis. Eu preciso ter indicadores, eu preciso saber analisar a minha performance. Então, a gente ensina o que a faculdade de residência não ensinou. E é por isso que dentro da empresa a gente tem uma plataforma educacional. Eu não tinha antes de 19. E olha, eu tenho empresa desde 2008. E demorou 11 para 12 anos para eu descobrir isso. Olha, os hospitais não vão ensinar, muito menos a faculdade de residência. Nós vamos ter que ensinar esses profissionais de saúde.
E a partir daí a gente montou uma plataforma própria educacional que a gente forma esses profissionais e é uma formação longa, você sabe como é complexo, é uma formação de um ano. Para você treinar comunicação assistencial, liderança, não são habilidades inatas, a gente não nasce falando, eu digo, né? A gente tem que ensinar a falar, né? Me perguntam muito assim, André. Como é que você fala em público, não tem vergonha de falar com 100, 200, 500 pessoas? Eu digo, treinando, 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 né? Me expondo, me expondo, me expondo. E hoje eu estou muito tranquilo, seguro, mas porque existe treinamento. Então, eu acho que é muito isso. Hoje, eu não vejo assim que as caixinhas elas estão separadas por causa de hierarquia. É óbvio que existe, mas eu não vejo como o motivo principal. Eu vejo que as caixinhas estão separadas porque sempre tiveram separadas, Gordilho. E ninguém olhou diferente dizendo, gente, as caixinhas não podem estar separadas, é uma caixa só, é um círculo, e o paciente tem que estar no centro. Ouvindo você falar, doutor André, parece que você está falando do programa, parece que você está falando do nosso programa de gestão. Os desafios são exatamente os mesmos, só que não na área assistencial, na área de gestão, na área administrativa. E olhando o nosso desafio, assim, aí pessoas dizem, mas você não tem médico Eu digo, tenho, mas eu não trabalho com médico, eu trabalho com médico enquanto gestor, enquanto líder. E os desafios são exatamente iguais. Assim, as pessoas não foram preparadas para o desafio que está sendo cobrado delas dar resposta. O que eu costumo dizer é que a saúde, a impressão que eu tenho é que é uma instituição onde você faz uma medicina do século XXI com práticas de gestão e práticas de relacionamento interno do século XIX dentro. Então, as práticas de pessoas não evoluíram na mesma velocidade que as tecnologias médicas, as próprias tecnologias de informática, de informação evoluíram. Então, hoje existe uma necessidade da gente atualizar essas instituições. Só que as instituições não existem, as instituições são as pessoas que estão dentro dela. Então, se você tira as pessoas, acaba a instituição. Então, a gente precisa, e aí eu vejo uma responsabilidade muito grande, tanto no nosso trabalho aqui na GE Saúde, quanto no trabalho da eficiência hospitalista, e eles são, como você mesmo colocou, bem sinérgicos, porque a gente faz a mesma coisa em áreas diferentes, com olhares diferentes que se complementam, da gente desenvolver as pessoas para que eles possam ir além da capacitação técnica, para que eles possam ser líderes melhores, para que eles possam ser pessoas melhores, como eu costumo dizer, pessoas melhores se tornam líderes melhores, mas dentro de um contexto profissional, de um coletivo que tem um foco único, que é prover a melhor saúde para o paciente. E dentro disso, eu tenho uma pergunta para te fazer, que fiquei curioso aqui, é o seguinte, além desse desafio de pessoas, quais são os maiores desafios que você encontra hoje dentro das instituições e também as maiores oportunidades que existem? Eu vou começar bem no início, assim, a gente tem 6 mil hospitais, por que que a gente só está em 60, 70, né? É, muito porque boa parte dos gestores, eu acho que é importante, é evidente que a gente tem gente maravilhosa, acho que é importante trazer, e gente muito interessada, muito preocupada. Esse é um ponto muito legal da saúde, né? É muito difícil trabalhar em saúde, você tem que querer trabalhar, você tem que, evidentemente, você em outro mercado, com menos esforço, vai estar recebendo a mesma coisa ou mais financeira, mas o ganho pessoal é único, né? Isso a gente sente todo dia. Então, por que que não nos contratam mais é porque sequer medem o impacto assistencial e financeiro de uma jornada do paciente. Então, se eu não sei, eu digo assim, se eu não sei toda a sujeira que existe embaixo do tapete, eu escondo e digo, no meu hospital eu sou o mais eficiente de todos. No meu hospital a saúde é centrada no paciente. No meu hospital não existem eventos adversos. Eu não vou procurar melhorar processos porque eu identifico que os processos. Isso ainda é muito comum, infelizmente, né? Então, vem mudando tal, mas ainda é muito comum. Acho que esse é um ponto, um empecilho importante, né? De a gente conseguir trabalhar a cabeça dos gestores para elas cada vez mais saírem, né, dessa gestão do século XIX para a gestão do século XXII, né? Isso Esse é o aí. ponto que a gente quer, né? Então, às vezes, a cabeça, eu sempre fiz isso e deu certo. Eu sempre fiz, a gente cansa de ouvir isso, há 20 anos é assim, esse hospital é centenário, a gente tem algumas instituições centenárias, não é mais de uma.
E essa instituição sempre está assim, está viva, está super bem e tal. O que que é bem, né, Gordilho? O que é É, o que que super é bem, bem? né, essa definição? Qual é o indicador que você usa para dizer que a instituição está super bem? Então, esse para mim é um obstáculo grande, tá? O segundo, então, são pessoas, acho que esse é o ponto principal. O segundo obstáculo, ele envolve, aí uma coisa que nós falamos da alta liderança, né? Ele envolve a beira do leito, né? Então, como eu não tenho indicadores de performance, como diferente de toda a indústria, o meu pagamento não é por que entrega de valor, não é pela experiência, não está relacionado à experiência do paciente, eu pago por hora o médico, eu pago por hora a enfermeira, é um contrato fixo que não, se eu trabalho bem ou mal, geralmente é o mesmo valor, eu não tenho estímulo financeiro do Estado, do município, da operadora e seguradora, eu estou falando de forma bem geral, para eu gerar uma melhor qualidade assistencial. Então, esse é um ponto importante assim do desafio que a gente está enxergando uma luz no fim do túnel com essa mudança do pagamento, não é nem por valor, mas por pacote, por diária global. Isso desacomodou o mercado e aí eu digo, opa, vou ter que ser mais eficiente. E aí acabam nos contratando. O terceiro, assim, grande, eu estou trazendo grandes problemas, enfim, eu estava dizendo até numa reunião anterior agora que quando eu vou comprar um smartphone, Gordilho, eu entro na internet e eu ouço milhões de opiniões. E eu consigo claramente saber qual o melhor smartphone, para o que eu estou disposto a pagar. Eu viajo muito. Quando eu vou escolher o hotel, olha, a minha não tenho frustração entrando num Booking ou numa outra buscador de hotéis, porque geralmente o que eu vejo mais as avaliações é muito difícil errar. Então, quando eu vou procurar saúde, Gordilho, não. Eu digo assim, não, mas eu vou operar no hospital A. Mas será que a assistência é boa? Depende. Se internar com o doutor Gordilho é ótimo. Se internar com o André, não. No mesmo hospital, na mesma enfermaria. Vai ter desfecho e desfecho. Mas qual é o meu desfecho? Não, a hotelaria é espetacular, tal, mas eu não vim aqui para um hotel. Eu vim para o hospital. Então, esse ponto é importante. O usuário, o beneficiário, o paciente, a família, não consegue no Brasil escolher o melhor prestador, o melhor médico, o melhor hospital ou o melhor operadora ou seguradora. Ele não consegue. E por causa disso, então, ele está cego. E aí, como ele está cego, ele tem um movimento que para mim é preocupante, mas é o que está acontecendo, e aí está posto a realidade. Ele vai olhar a mídia social, ele vai olhar o Google, ele vai olhar o ChatGPT, ele vai olhar o Gemini, cada vez mais para tentar identificar o melhor. Não é o melhor, é o mais famoso. É. E muitas vezes o mais famoso não é o melhor, de fato. Mas ele é o que mais aparece. E aí, ponto. Essa é o meu critério de qualidade. Então, se eu não tiver uma avaliação do usuário dizendo esse é o melhor hospital e o André é o melhor médico, e eu vou pagar um pouco mais para o André, porque eu vou ficar uma hora menos na cirurgia e o André vai me dar alta amanhã. E aquele outro médico vai me dar alta daqui 3 dias e eu quero dormir em casa, eu quero estar com a minha família porque o André é mais humano, o André me ouve mais, ele vai me ajustar, o André tem uma equipe grande, muito capacitada. Enquanto eu não tiver isso, quem paga a conta, que somos nós, pessoas físicas, né? Quem paga a conta não conseguir avaliar a qualidade do serviço, a gente tem essa distância, entende? Então, para mim, assim, de forma bem grosseira, né, bem resumida, esses são os três maiores desafios que a gente encontra no dia a dia. E uma coisa que você colocou foi que medicina hospitalista não é só sobre médico, né? É o conjunto da obra de médico, equipe multi, enfermagem, para ofertar uma assistência mais adequada. E como é que você vê hoje, de uma forma geral, esse movimento de integração? Nós já sabemos que existem grandes dificuldades, as pessoas não são preparadas, as pessoas até querem fazer, mas elas não sabem como fazer, elas não sabem como começar. E aí eu vejo novamente assim, nós dois entramos com método e capacitação para alcançar um objetivo dentro do hospital, cada um na sua área. E eu vejo Uhum. uma forma de trabalho muito parecida. Mas como é que você vê hoje essa nova visão, vou chamar assim, dessa nova visão de cada profissional sair um pouco do seu salto alto, de cada profissional trabalhar de uma forma mais integrada, de todo mundo estar olhando efetivamente para o que interessa, que é o paciente. Eu vejo uma visão muito positiva.
tá? Eu acho que assim, no momento que a alta liderança e tem que ter liderança no hospital, acho que esse é um ponto importante que você abordou, né? Eu preciso ter liderança, né? No momento que a alta liderança enxerga que esse é o caminho, é, através de método, de conversa, de engajamento, tanto de corpo clínico como engajamento multiprofissional, funciona super bem. Assim, é interessante, a gente está em 67 projetos, né? É interessante porque são hospitais de 70 leitos a hospitais de 1.200 leitos. Filantrópicos, privados, operadoras, autogestões e seguradoras. E o resultado, de forma muito interessante, é muito, muito parecido. Então, no convênio, no SUS. Então, evidente que eu tenho um tempo de internação maior no SUS, mas a porcentagem que cai o meu tempo de internação, que é 1/3, gente, ela é mesma no convênio e no SUS. Eu parto de 5 dias no convênio e parto de 10 no SUS. Então, é óbvio que acaba diminuindo o maior número de dias, mas a porcentagem é igual. Não vejo, assim, dificuldade, com método, com ferramenta, com muita conversa, se a alta liderança está engajada. Tá? Esse é o ponto principal. A nossa é interessante assim que a gente acaba criando uma relação próxima, né? E você também cria a gente com os médicos, equipe multi, assim, de amizade, de proximidade. Eu digo assim, nós estamos indo muito para Minas, né? Eu tenho várias casas que eu consigo poder dormir, enfim, né? Então eu digo que eu nem anuncio que eu estou indo para Belo Horizonte porque os caras vão ficar bravos comigo. Como é que você não me falou, me convidou para jantar e tal? Então eu nem digo mais que eu estou indo, enfim. Mas são clientes. São clientes que viraram amigos. A gente tem muita proximidade. E eu digo que o meu Conselho Regional de Medicina, o meu CRM, nunca teve advertência, nunca teve suspensão. E a gente lida muito com corpo clínico e equipe multiprofissional. No momento que a gente consegue usar toda a metodologia para mostrar para o médico e para a equipe multi, mas para mostrar para o médico que isso agrega valor para o paciente e que eu não vou aumentar o tempo dele no hospital. Pelo contrário, eu vou usar melhor o tempo dele para ele ficar mais na beira do leito. E eu vou usar todo aquele tempo, que é mais ou menos metade do tempo dele, administrativo, para resolver pendências para alta, melhorar a eficiência operacional. A gente ganha o médico no primeiro e segundo mês, Roberto. Então, assim, evidente que eu tenho uma barreira, o médico é muito conservador. Eu tenho uma barreira da inovação, todo mundo fica olhando, assim. Por isso que a gente não entra de top-down, a gente constrói com eles, a gente cocria com eles, é importante isso, não é top-down. Não, então vamos desenhar um modelo junto com vocês. Mas, uma vez implementado, anda super bem. E cada vez se constrói mais e a gente descobre várias e várias lideranças que estavam escondidas na beira do leito, escondidas em alguma sala no consultório, e acabam virando, é muito comum, chefe do pronto-socorro, chefe da UTI, gerentes e diretores, provedores. É interessante, a gente tem hospitalistas que já viraram provedores. Então é uma mudança. Eu digo que a gente que gosta de gestão, né? Quando a abelha nos pica para gestão, você não sai mais disso, né? Então, isso que eu queria trazer de forma importante, né? A gente mostra para eles algo que eles nunca viram na vida. E no momento que eles aprendem, eles começam a gostar e ver que isso tem impacto além daquele paciente que ele está atendendo, tem impacto no hospital ou numa cidade inteira, cara, eles mudam. É uma mudança mental. E aí você nunca mais volta a ser o que era, né? Então é uma evolução, assim, vamos dizer, profissional. Tem uma frase atribuída a Einstein que diz isso, né? Uma mente que se abre para uma nova ideia jamais volta ao seu estado original. E, pessoal, deixa eu dar uma notícia muito bacana para vocês. O doutor André vai estar no quarto Congresso Brasileiro de Maturidade de Gestão na Saúde, no dia 18 de setembro, em São Paulo. Então, se você quer saber mais sobre medicina hospitalista, se você quer se aprofundar mais no tema, se você quer conhecer pessoalmente o doutor André e assistir uma palestra, olha, eu já assisti, é maravilhosa. Vai lá para o Congresso. Entra aí www.congressomategestão.com.br e vai lá e se inscreve no Congresso. Agora, doutor André, deixa eu tirar fazer uma outra colocação aqui. Numa das palestras suas que eu assisti, você falou sobre outros ganhos e me chamou muita atenção a questão da redução de infecção hospitalar. Me chamou muita atenção a questão da melhoria do uso de recursos dentro do processo da internação. Você podia falar melhor um pouco sobre esses outros ganhos, além da integração da equipe, além do foco maior do paciente, de ganhos mais materiais?
que a medicina, uma boa medicina hospitalista traz dentro do processo? Não, eu acho que é muito legal. Eu digo assim, quando a gente está apresentando a solução e a gente avalia e o diretor diz, olha, eu não tenho recurso, eu digo, de fato, isso é um investimento. Eu digo, eu não sou um vendedor, eu sou médico É hospitalista, com igual que eu digo, mestrado, doutorado. eu sou professor, não sou É vendedor. isso, eu também sou professor, então é isso, a gente é Né? técnico, A gente né? é técnico, exatamente. Mas a gente olha aquilo e diz, nossa, e é interessante porque como você já tem muita experiência, você olha e diz, nossa, vai mudar o hospital. Se a É. gente conseguir, e eu digo, onde é que você está investindo o teu recurso, né? E de forma muito clara, no Brasil já se mostrou isso e no mundo, é impressionante. Pelo menos um terço do que você gasta é desperdício. E a gente conseguiu medir isso na medicina hospitalar. Então, a gente diminui, em média, de 35 a 39% o tempo de internação do paciente. Uma internação clínica, e eu estava dando aula hoje de manhã para um evento da Federação dos Hospitais de Minas, tinham 22 hospitais, e perguntei para eles, quantos por cento, se um paciente, qual a probabilidade de um paciente de vocês clínico ter uma infecção? E aí eles começaram, 5, 4, tal, eu disse, é 20%. E está muito claro na literatura, cada internação clínica, em média, a cada 5 pacientes, um vai ter uma infecção, é 20% e na internação de 5 a 7 dias. Então é importante entender. No momento que eu diminuo o tempo de internação, diminui muito. Além de eu diminuir muito o custo do paciente, então eu consigo que novos pacientes entrem, e é mais ou menos isso. Novos quantos, André? 30 a 40% a mais de pacientes na mesma enfermaria. Então, o meu custo fixo principal é recurso humano. Então, aqueles mesmos médicos, enfermeiros, em vez de estar atendendo 100 pacientes, vão estar atendendo 130, 140 no mês. Então, esse é um ponto super importante. Eu diminuo muito o custo, então, por diária. Mas a gente começou a medir, aí tem hospitais melhores que já medem, e aí esse é um ponto, meçam o número de exames por médico, gente, por paciente dia, laboratório, meçam o número de exames de imagem, meçam o tempo de espera para pareceres especialistas, comecem a medir a jornada do paciente de fato. E meçam o custo do evento adverso por uma infecção, por uma queda, por uma lesão por pressão. Meçam quanto custa isso. E a gente mediu. E é de forma muito legal, assim, em média, a gente diminui ao redor mais ou menos de 20 a 25% o custo com assistência, custo assistencial. Custo com exames laboratoriais de imagem, custo com. Então, o paciente fica menos tempo, mas ele também pede menos exames. Ele também, não é porque ele fica menos tempo, ele também pede menos exames, ele tem uma diminuição do custo da diária e ele tem uma experiência do paciente melhor. Óbvio, né, Gordilho? Ficar menos tempo no hospital, só por ficar menos tempo eu já vou ter uma experiência melhor. Mas a relação com o médico é diferente, com a equipe multiprofissional é diferente. Ele é mais ouvido, ele está no centro do cuidado. Então, ele fica menos tempo, mas a experiência dele, eu digo que o trauma é menor, né? A gente tem trauma de hospital, né? Então, o trauma é menor. Então, de fato, a gente consegue mostrar de forma muito importante o impacto financeiro dessas soluções. O pior impacto financeiro que a gente conseguiu medir, o menor, qual é o menor impacto? 13,6% do custo assistencial. Custo com medicamentos, então antibiótico, por exemplo. A gente diminui em média 30% o uso de antibiótico, o consumo de antibiótico. Faça a conta de quanto custa isso. Então, normalmente no hospital de 100 a 150 leitos é mais ou menos 90, 100 mil reais a menos só de custo de antibiótico. Não estou falando do resto. Então, é importante vocês, gestores, avaliarem o custo inteiro da jornada. Quando vocês avaliarem o custo inteiro da jornada, vocês vão ver que mais ou menos o seu hospital vai ter 30% de desperdício. Esse 30% de desperdício, você tem que pegar esse recurso e colocar no valor, no desfecho, na experiência do paciente. E aí você vai ter um hospital muito mais efetivo e com uma entrega de valor para o paciente muito maior. Isso que você colocou é interessante, doutor André, porque é o seguinte, você estava falando aí, eu estava pensando aqui nos nossos projetos, nós calibramos o processo, nós melhoramos a eficiência, mas tem uma hora que chega que eu não consigo mais ir, que é justamente quando chega na assistência. Então, nós melhoramos toda a parte administrativa, a gente melhora a questão dos sistemas, a gente melhora os processos internos, melhora os processos de gestão, melhora os processos operacionais, mas
quando chega ali naquela última milha, eu não consigo mais, porque não é nem meu negócio, mas, ou seja, para o nosso trabalho tem um limite de giro de leito, para o nosso trabalho tem um limite de ganho de medicamento. E aí eu estou vendo como são sinérgicos os nossos trabalhos, porque assim, eu vou até aqui, você pega daqui e leva para o resto. Não, sem dúvida. E tem um outro ponto, eu fiquei pensando nessa sua fala, e que a gente também tem uma limitação. Então, a gente em a diretoria nos contrata, quem nos contrata é sempre a alta liderança, né? É o meu caso é a mesma Diretor-geral, coisa. provedor, É. presidente da Unimed, diretor de provimento, não tem. Então, quem nos contrata já tem no planejamento estratégico a nossa atuação. Então, a gente consegue atuar super bem no primeiro ano, é super eficiente, e a gente vai amadurecendo o hospital. E aí tem um momento e é bem legal, porque tem tudo a ver com você, né? A gente acaba tendo subjetivamente um score da maturidade de gestão. Só para ver como é sinérgico. Eu chego ali mais ou menos ali na metade do segundo ano, 18º mês, e avalio, digo, gente, agora nós vamos precisar dar esse passo, né? Eu digo que o mato é muito alto, a gente corta o mato até um limite, agora o esforço é maior e vai precisar da autogestão para mexer em algumas coisas que são, às vezes, centenárias. E aí, alguns hospitais a gente consegue avançar, outros a gente avalia a maturidade de gestão e diz, gente, não vai rolar. Não vai ser suficiente. A gente não tem a diretoria executiva, a diretoria disposta ou madura, do ponto de vista mesmo profissional, para entender esse próximo passo. E aí a gente fica naquilo e diz, tá bom, então nós chegamos no máximo. Agora a ideia é você manter a eficiência e não voltar mais a ser o que era. E a gente trabalha esses últimos meses para organizar essa transição. E é muito legal, porque a gente tem projetos de 2009, Gordilho. E aí você vai lá nos projetos de 2009, 2010 e continua o modelo. E a gente não está lá há 15 anos. Então, é por isso que eu digo muito assim, a gente não dá consultoria. A gente implementa mudanças, a gente educa e muda a cultura e a gente leva indicadores para a gestão conseguir tomar decisão. É muito sinérgico, os nossos trabalhos são muito parecidos, porque assim, até o discurso é o mesmo, a gente não faz consultoria, a gente trabalha a cultura, a gente muda a realidade, a gente muda o cenário que está a partir das pessoas. E me diga uma coisa, doutor André, como é que você vê, aproveitando esse tema que você colocou aí, como é que você vê hoje essa relação entre a equipe assistencial e a gestão? Porque é um tema, assim, nós enxergamos a complexidade sobre óticas diferentes. Você enxerga daqui para cá, eu enxergo daqui para cá. Super legal essa pergunta, assim. Dentro do nosso, a gente tem um Gantt, né? Em que eu tenho as entregas por mês e por trimestre, né? A gente tem até um engenheiro que desenha tudo isso, né? Então eu tenho, e a gente implementa as entregas, tá dentro lá do contrato, nós vamos implementar as entregas. Então, dentro dessas implementações, uma delas exatamente é aproximar o gestor da beira do leito. Então, para o gestor se colocar no lugar da equipe assistencial e do paciente, muitas vezes não se coloca, né? Então, se colocar, sentir as dores, sentir aquele calor de atender, sentir aquele computador que não funciona, sentir aquela ligação no laboratório que nunca está pronto o exame, da família que xinga o médico. Então, sentir aquilo e, ao mesmo tempo, da equipe assistencial sentir as dores do hospital. Sentir o estado que não paga, o município que não paga, sentir o fornecedor que pressiona o hospital, a direção, sentir a dificuldade de planejamento estratégico que muda toda hora e eu não tenho planejamento estratégico muitas vezes, sentir a interferência política, né? Você sabe bem que eu estou falando, o quanto a interferência política partidária interfere e incomoda os gestores, o quanto cada vez mais os gestores têm que se adaptar às emendas parlamentares, rotina cada vez maior, e o quanto isso às vezes atrapalha o seu planejamento estratégico. Então, a gente tem uma metodologia para justamente se aproximar e funciona super bem. Então, todo mês eu tenho uma reunião em que eu tenho equipe assistencial com a diretoria apresentando indicadores. Todo mês. A gente que conduz essas reuniões. Às vezes é a primeira reunião que eles sentaram juntos na mesma mesa, né? Todo mês eu levo a diretoria para participar do round multiprofissional. Então eles sentam, gente, vamos lá no round, vamos ver como é que funciona. Seria muito legal, diretor, e você participar, tal. E ele está convencido, ele começa a ter uma visão diferente, né? Então, esse é um ponto importante que a gente trabalha. E a gente acaba trabalhando como interlocutor, porque a gente entende muito a ponta, então, a gente é médico, a gente é enfermeiro, então entende as dores do enfermeiro e do médico, entende mesmo e sente uma empatia, assim.
Cara, como é difícil fazer assistência nesse hospital. Então, a gente entende isso. E a gente entende a pressão do diretor. Então, a gente acaba muito sendo interlocutor, mas muito, né? E aí, ao longo de um processo, por isso que não é um dia, né, Gordilho? Você tem que mudar a cultura. Você vai aproximando e cada vez mais o gestor vai entendendo a dor do médico, da enfermeira e do paciente, e cada vez mais o médico, a enfermeira, a equipe multiprofissional vai entendendo as dores do diretor. E aí você cria uma simbiose. Isso está dentro do método da medicina hospitalar, de qualquer solução nossa. Medicina hospitalar, escritório de gestão de alta, gestão de acesso. E aí, cada vez mais, de fato, o diretor vai ouvindo mais a equipe assistencial. E a equipe assistencial vai ficando menos reativa. Vai ficando mais, gente, vamos construir junto, vamos parar de inflamar isso aqui, vamos sentar junto e construir. Nós estamos com um problema sério, vamos construir. E aí, ao longo da maturidade, chama de maturidade assistencial, ao longo do segundo ano, eu já tenho uma equipe mais madura. O primeiro ano é muito difícil, então a gente cria essas relações. No segundo ano, eu tenho uma equipe tão madura que a equipe começa a criar, né, da medicina hospitalar, estruturas e projetos que mudam o planejamento estratégico da instituição. Diz assim. Fulano, diretor, não vai funcionar isso aqui nesse prazo que você está colocando. Nós não temos maturidade para em um ano rodar isso. Vamos colocar isso que é importante para o paciente, é importante. Então, é interessante que eles começam a participar do planejamento estratégico da instituição. E você que trabalha muito com alta direção, eu vou te fazer uma pergunta. O quanto que você está acostumado a ver a equipe assistencial participando do planejamento estratégico das instituições? São raros, cada vez mais está acontecendo. E onde nós ajudamos as empresas a fazer o planejamento estratégico, e todas elas participam. Então, eu trago o diretor médico e trago os principais representantes das áreas médicas, das áreas assistenciais, não só médico, mas das áreas assistenciais, para participar da construção, porque o entendimento é justamente o mesmo. O hospital é único, não tem dois hospitais rodando ali dentro. E essa construção é muito importante. E dentro do nosso trabalho, nós fazemos a mesma aproximação. Então, dentro do nosso trabalho, onde você trabalha maturidade assistencial, eu trabalho maturidade de gestão. Então, dentro de todo o nosso conceito de maturidade de gestão, essa aproximação, a gente vai estimulando ela também, trazendo os médicos para as reuniões mensais, trazendo os médicos para acompanhar o planejamento estratégico, trazendo para a construção, mas não apenas o médico, a gente traz também a equipe de enfermagem, normalmente o gerente assistencial, o diretor assistencial, dependendo do porte da instituição. Então, a gente busca também fazer essa aproximação, porque no final das contas é uma instituição única, não adianta ter uma assistência de qualidade e uma péssima gestão. Não adianta ter uma gestão ultra eficiente e uma assistência precária. No final das contas, o resultado termina sendo o mesmo por motivos diferentes. Sem dúvida. E um grande desafio é justamente ajudar as pessoas a desenvolver essa maturidade. Eu acho que essa é a palavra que é a palavra que transforma, porque não é sobre. E aí eu vou fazer aqui a minha crítica, e eu posso fazer porque eu fui consultor muitos anos, prestei consultoria há muitos anos. Qual é o grande problema que eu vejo na consultoria? E é por isso que eu fiz a transição para o modelo de cultura, porque a gente leva uma equipe de consultoria, aí fica lá 6 meses, um ano no hospital, tudo funciona. Quando a gente vai embora, 6 meses depois, o Talibã volta tudo como era antes. Aí eu comecei a me incomodar com isso. E aí, o que que nós fizemos aqui? Nós pegamos um modelo de consultoria e transformamos num modelo de cultura, num modelo de gestão para resultado e desenvolvimento de líderes. Então, a nossa lógica foi, ao invés de eu ir lá fazer, eu vou ensinar as pessoas a fazerem. E eu vou desenvolver a maturidade delas nos diversos níveis. E essa construção tem dado muito certo, porque, mesma coisa, a gente volta no hospital, não vai pelo ralo tudo que foi feito, muito pelo contrário, aquilo virou cultura. Uhum. E aí, não, a gente entra, a gente sai, mas o processo cultural continua o mesmo. Os protocolos, não protocolos clínicos, mas os protocolos de gestão continuam acontecendo e nós vemos o resultado do hospital ano a ano crescendo, que é o que nós chamamos de resultados extraordinários, um resultado que cresce de forma contínua e consistente. E quando eu falo resultado, dentro do nosso mundo, do mundo extraordinário, resultado não é só financeiro, aliás, muito pelo contrário. Resultado é prestar um atendimento seguro, humano, de qualidade, eficiente e sustentável.
Então, todos os indicadores de segurança, de qualidade, de eficiência, eles vêm antes, inclusive, da sustentabilidade. A sustentabilidade é uma consequência. E isso está se mostrando cada vez mais um processo de evolução das organizações. Elas estão saindo daquele modelo reativo, que eu vejo muito hoje é isso. Elas estão saindo daquele modelo reativo e indo para um modelo mais proativo, um modelo mais onde elas são mais atuantes no processo. Tanto que eu pergunto sempre aos meus clientes o seguinte: onde é que está escrito na pedra que hospital tem que ser hospital? Hospital tem que ser um universo de saúde, que a tecnologia está trazendo novas possibilidades a cada dia e que a gente tem que estar aberto para isso. Como é que você vê essa visão do processo? Acho que a gente pensa muito parecido em relação a isso, eu estou certo? Muito parecido, assim, a gente diz cada vez mais, a gente tem um produto, né, que é um produto até nosso, patenteado, que acabou virando, de forma interessante, né, política de saúde pública no Espírito Santo e em Minas Gerais, que se chama Escritório de Gestão de Alta. O escritório nasce muito de um incômodo meu, dizendo assim, que atendimento ótimo o hospital fez. Não, foi ótimo, Gordilha, até a alta. Aí o paciente foi para casa e faleceu no outro dia. Ele foi para casa e reinternou na UTI 5 dias depois. Eu digo, o quanto o hospital é responsável por isso, né? Então me incomodava muito. Eu digo, olha, o hospital não acaba a sua função no dia da alta. O hospital tem tanta tecnologia, os melhores profissionais de saúde estão nos hospitais, gente. Sem Tanta sombra de tecnologia, dúvida. tanta inteligência, tantos indicadores, por que não o hospital começar a coordenar o cuidado e principalmente, coordenar esse cuidado no pós-alta, para esse paciente não reinternar? Que é a minha tese de doutorado. Né? Minha tese de doutorado era, nós estudamos mais de 2.000 pacientes com insuficiência cardíaca e a taxa de reinternação era altíssima de mortalidade também. E aquilo me incomodava, né? Então, o escritório de gestão de alta é isso. Além de eu melhorar todos os processos intra-hospitalares, eu transiciono esse paciente, eu coloco ele na atenção primária, no melhor em casa, no home care, na assistência domiciliar, e eu sigo ele até o período de maior vulnerabilidade, que é o período de 30 a 60 dias pós-alta. E aí eu garanto, olha, o paciente saiu dessa doença aguda, ele está bem, ele está tomando as medicações e tal. Agora eu, hospital, vou passar o bastão para atenção primária, por médico assistente e tal, mas eu coordenei o cuidado. Então, cada vez mais. E aí é uma ótima oportunidade de negócio, né? A gente está vendo diversos hospitais indo para esse caminho, porque eu tenho home care na ponta, eu tenho a atenção primária muito distante do hospital. E eles não se comunicam, eles não se. Ou até a atenção primária não preparada para atender um paciente com 10 doenças. Né? Esse é um outro ponto. O paciente não é nada saudável, ele é muito doente. Então, a gente consegue cada vez mais vislumbrar outras oportunidades de negócio para hospitais que geram sustentabilidade. Porque cada vez o paciente vai ficar menos tempo, né? E eu estava falando hoje de manhã sobre isso, gente. Vocês têm leitos vazios. Por que que vocês têm leitos vazios? A ociosidade ela custa uma fortuna. Ou você aumenta a sua demanda, fica mais complexo, busca novos pacientes, busca novos negócios, ou você diminui o leito. Mas não tenha leitos vazios. Cada vez mais o paciente tem que ficar um dia no hospital de vocês, tem que ficar 6 horas. Mas ele tem que acompanhar vocês alguns dias, alguns meses, enfim. Então, cada vez mais os hospitais têm que ser protagonistas para pensar em novos modelos de negócio. E aí você tem uma fidelização do cliente, né? Porque o paciente tem uma fidelização para o hospital, né? E para o médico assistente. Tem uma frase que eu uso com os meus clientes, doutor André, que é o seguinte: eu digo, o hospital é o único setor que o cliente vem, é atendido, vai embora e não recebe uma ligação. Uhum. É assim, primeiro que é só passante. Então, assim, o paciente vai quando fica doente. Eu acho que falta o setor de saúde e os hospitais entenderem que dá para ser um centro de cuidado. É essa a bandeira que eu defendo. Um centro de cuidado cuida a vida inteira. Aham. Então, hoje, com toda a tecnologia que existe, dá para a gente sair do atendimento pontual e fazer uma cirurgia para um atendimento de vida, do nascimento ao fim da vida. E cuidar de forma. é, Porque tudo é protocolo. Aí eu vou falar as coisas que eu aprendi nos últimos anos.
Você tem protocolo da saúde do homem, protocolo da saúde da mulher, protocolo da saúde da criança. E é engraçado que o hospital, eu vou sempre no mesmo hospital fazer meus exames e tudo mais, e o hospital nunca me ligou para dizer assim, Roberto, já está na hora de você fazer o seu check-up. Nunca me ligou. E assim, lá no hospital, meu pai se tratou lá, minha mãe se tratou lá, meus irmãos se tratou. Ou seja, eles têm toda a ficha, todo o histórico da família inteira e simplesmente assumem uma atitude passiva. Se eu vou, ele me atende, se eu não vou, nada. Olha a oportunidade de negócio que existe quando a gente fala de cuidado integral. E aí precisa o quê? Mudar a visão. Mudar a visão assistencial, fundamental. Olhar o hospital como um centro de cuidado muito maior do que um centro pontual de assistência, mas mudar também fortemente a visão de gestão do negócio. Sair de um negócio passivo e ir para um negócio ativo. Eu acho que tem que pensar fora da caixa, né? É, E a verdade é que você é obrigado a pensar fora da caixa porque a sociedade mudou completamente pós-pandemia. E o perfil de doenças, e a experiência do usuário, e a interface com a tecnologia, né? Eu digo que antes da pandemia, todos os diretores queriam apertar minha mão. Eles queriam, que eu tivesse presencialmente. Hoje já é muito mais fácil essa interface tecnológica com ótima qualidade, como a gente está fazendo aqui agora, se comunicando de forma muito efetiva. Então, cada vez mais a tecnologia está entrando, o usuário aceita mais a tecnologia, que ela já existia, mas ele não aceitava, né? A telemedicina a gente vê como um grande centro, mas cabe aos hospitais pensarem fora da caixa. E é importante porque se eles não pensarem, outras instituições vão pensar, né? O mercado ele está muito claro. E para mim, cada vez mais, o hospital ele tem que ter diversos negócios para ser sustentável. O modelo de negócio cada vez está mudando. E a gente também começou nisso. A gente lidava com o hospital, agora a gente já está lidando com o hospital e pós-hospital, e agora a gente já está começando um produto de saúde populacional. A gente, empresa, eficiência hospitalista. E estamos começando já com resultados muito interessantes. E é isso que você está dizendo. Tem muita oportunidade. O paciente quer isso, né? A família diz, me coordena, eu sou especialista, me ajuda a me coordenar para eu ter um controle melhor da minha diabetes, eu não quero internar de novo. Eu quero ter um controle da hipertensão, eu quero ter uma qualidade de vida. Os pacientes estão vivendo 80, 90 anos. Eu tenho um segmento de pacientes em cuidados paliativos cada vez maior, que não tem que ser hospitalar, mas eu tenho que ter uma qualidade de vida em casa. Quem é que está cuidando bem disso? Pouca gente. Pouca gente. E eu tenho tudo que você falou, promoção, prevenção e assim vai. Então é um novo mundo, sem falar no bem-estar, né? Sem falar em toda a questão de que é também saúde, né? Bem-estar. Então, o mercado é gigante, né? A gente vê alguns movimentos, mas eles ainda são tímidos, mas a gente não via nenhum antes. Então, a gente já está vendo esse movimento. E eu acho que cabe a gente também provocar esse mercado, né? A gente provocar é. esses diretores a pensarem fora da caixa. E eles são uma questão muito importante, que a gente volta para o ponto original de cultura. Então, assim, hoje nós temos um grupo de diretores de hospitais que são baby boomers, né? Então, assim, que estão saindo. Então, você veja, assim, a maioria dos provedores, a maioria dos diretores, não nas grandes redes que já renovou com a outra pegada empresarial, mas nos hospitais mais individuais, nós temos ali pessoas de 70, 75, 80 anos na gestão, que, com todo respeito a tudo que eles fizeram, com todo reconhecimento por tudo que eles fizeram, mas que está no momento de renovação, está no momento de troca geracional. E é importante que essas pessoas que estão chegando agora, elas venham com a cabeça mais aberta, porque essas pessoas elas foram criadas dentro de hospital a vida inteira também. Pouco olharam para fora. Então, nós temos um risco aí dos hospitais serem engolidos, e a gente tem o movimento das redes. Eu olho o movimento das redes não como um movimento financeiro somente, mas como um movimento de inovação. O que as redes estão fazendo a nível de inovação, a nível de buscar novos negócios, integração, é assim, quem está olhando só como um movimento financeiro está ficando muito para trás, sem perceber a onda que está vindo. Porque eles estão buscando caminhos de inovação muito forte. E quando eu vejo esse movimento, eu olho principalmente para os nossos filantrópicos e me preocupa muito eles ainda estarem olhando para o umbigo, ainda estarem achando que comprar um Da Vinci vai resolver o problema deles, de que comprar a nova ressonância
459 canais, 300 mil canais vai resolver o problema dele. Eu digo, pessoal, não vai. Não é isso que vai. Talvez seja até importante, mas não é isso que vai mudar seu jogo. O jogo mudou e vocês não estão percebendo. E esse ponto é legal que você fala, né? A gente vai para algumas capitais e a propaganda ainda de alguns hospitais, bons hospitais, é a última ressonância, é uma É, foto da última ressonância, é o robô, né? Ok, robô é importante, gente, mas tá longe de ser a solução para o problema, né? Então, se você não souber usar a tecnologia pensando em novos negócios, pensando em novas alternativas, tecnologia para se comunicar com o paciente, tecnologia para acompanhar o paciente para cuidar do paciente em casa, que cada vez é um movimento mundial, né, de cuidar do paciente em casa, você está fora do mercado em alguns anos. E as redes, eu não tenho ainda uma visão formada sobre isso, elas estão postas aí. O que vai acontecer com a saúde, eu acho que nós vamos saber rápido disso. Eu acho que é. 10 anos eu já tenho uma visão clara sobre isso, né? Mas as redes estão acelerando, esses processos. E acelerando a competição, inclusive, né? Então eu estava confortável com a minha operadora, com a minha Unimed, eu tenho minhas vidas e tal. Daqui a pouco, pum, vem alguém com dinheiro de Singapura e ponto. E diz assim: vai ser assim, e vai rápido, e vira em meio ano, e quando você vê, perdeu 100 mil clientes. Então, e aí, o que que você fez para se preparar? Então, eu vejo que esse processo, enfim, envolve também uma nova mentalidade, que é o que um pouco a gente faz na beira do leito, com as equipes assistenciais e tal, e que tem que fazer com a gestão, né? Eu começo a enxergar uma mudança, tá, na minha avaliação, em que geracional, mas de cabeça também. Eu vejo muito diretor jovem com uma cabeça de velho, e vejo os Eu diretores também. mais sexagenários, septagenários, com uma cabeça de jovem. Então, eu não tenho nenhum preconceito de idade, pelo contrário, eu aprendo muito com a experiência. Mas É, o meu medo é a formação. É a mesma coisa, a minha formação como médico não me envolveu como gestor, como líder, como gestor de equipe. E eu não sei como é que estão essas formações de diretores, mas eu acho que elas não são muito inovadoras. E a gente precisa de gestores inovadores. Eu acho que esse é o ponto principal. Quem tem uma cabeça inovadora vai ganhar esse mercado rápido. e inovadores em todos os aspectos, né? Modelo de negócio, pensar novos modelos, pensar novos serviços, pensar um novo modelo de relacionamento cliente-consumidor. Eu lembro que em 2016, 17, quando eu falava do paciente como cliente, eu só faltava receber pedrada, dizer, pessoal, é cliente. É cliente, ele só é paciente se estiver deitado, se você estiver fazendo o procedimento dele. Aí ele é paciente. Se ele estiver em pezinho ali conversando com você, ele é cliente, você tem que querer que ele volte. Não, Roberto, isso não pode. Eu disse, vamos lá, vamos para frente. Aí, uma pandemia depois, o paciente virou cliente. Uma competição depois, uma consolidação ou várias consolidações de rede depois, o paciente virou cliente. Só que ainda numa visão muito, eu acho que muito precária, porque além da questão da passividade, a gente tem uma falta de relacionamento. A gente tem oportunidades para construir relacionamentos mais fortes com esse cliente. Eu trabalhei num projeto no ano passado de um diretor de uma instituição que me procurou e o projeto ele queria construir queria não, ele fez, né, um hospital especializado na mulher. E aí eu fiz, e ele trabalhava principalmente essa questão de saúde reprodutiva. E eu fiz, doutor, e a gente fazendo o planejamento estratégico, e aí eu provoquei, né? Eu fiz, doutor, por que que a gente não trata a mulher do início ao fim? Você já tem a estrutura aí, a sua estrutura comporta. É só montar os serviços e fazer o encaixe. E hoje, o hospital dele é um hospital de saúde integral da mulher. Ele trata o parto, a criança, a adolescente, e ele se especializou em saúde integral da mulher. E está muito melhor. Ou seja, o que para ele era um negócio, que era saúde reprodutiva, virou uma alavanca de novos negócios. E tem vários cases parecidos, tá, nesse sentido, né? Saúde do idoso, saúde do homem, a saúde, a própria jornada do paciente oncológico, ela envolve todo um cuidado. Então, eu acho que eu concordo muito com você, assim. Eu acho que cada vez mais a gente tem que estar olhando o mercado, a gente tem que estar muito focado no que o paciente quer.
né? Eu acho que esse é um ponto. O que que ele busca? Como é que ele se comunica? Como é que eu me diferencio? Mas numa linha muito importante de liderança madura, assim. Eu sempre digo nas minhas aulas que, gente, o que a gente fazia antes da pandemia. Se a gente estiver fazendo igual, não está certo. Essa é a única certeza que eu tenho. Eu não sei qual a resposta, Gordilho, mas eu posso dizer assim: se você o método de gestão e gestão assistencial ou gestão de liderança era igual antes de 20 a agora, tá errado. Esse é o ponto importante, porque a sociedade mudou, a competição no mercado mudou, os pacientes são muito mais graves, os pacientes são muito mais envolvidos, família envolvida. Você tem uma inteligência artificial absurdamente na mão de qualquer cidadão, e é óbvio que mudou, né, esse processo. Você tem uma relação entre operadora e seguradora completamente diferente dos hospitais antes da pandemia. Você tem toda uma mudança. Cara, não dá para ser igual. Então, esse é o ponto principal, assim. Então, para os gestores que estão nos ouvindo aqui, mudem, né? Eu acho que assim, o fato de vocês não estarem mudando o estilo de gestão já é provavelmente um erro. Vocês, no momento que vocês não mudam, vocês optaram por uma escolha de não mudança. E essa escolha de não mudança não se encaixa nessa sociedade atual. Acho que esse é um ponto importante. Não é alarmista, é muito realista. E cada vez mais tem muito dado, assim, a gente poderia ter um segundo momento aqui, Gordinho, para falar sobre isso, mas tem muito dado mostrando, de fato, que a gente está vivendo uma sociedade, a nossa geração é meio única, né? A gente está vivendo um momento de sociedade que a gente não sabe o que que vai acontecer nos próximos 20, 30 anos, de fato, né? E no Brasil, em especial, um país que não enriqueceu, né? E não vai enriquecer, está Não muito vai claro enriquecer, com isso, certeza. mas a gente tem problemas nos países europeus, cada vez a gente é mais velho, cada vez a gente tem mais doenças. Então, como é que a gente lida com isso sem ter todo o dinheiro do país europeu dos Estados Unidos? Então, como é que a gente vai lidar com esse modelo, olhando já o modelo, e aqui com uma forma crítica, eu já falava sobre isso há anos, viu? Os caras diziam que eu era louco. Modelo de sistema inglês não é bom, eu dizia. Gente, não é perfeito, tem falhas, ele é muito voltado para a atenção primária, se esqueceu do paciente complexo. Tá aí. Agora estão rediscutindo reformulação total do modelo de sistema de saúde exemplar no mundo, que não era exemplar, não aguentou a pandemia. Então, acho que é importante estar no momento de rediscutir tudo, gente. E aí, a ideia aqui para vocês é provocar vocês para abrirem cada vez mais a cabeça e verem um monte de gente boa que está aí, né, além do Gordilho, além da eficiência hospitalista, aí para ajudar vocês a trilhar esses caminhos que são complexos, mas que têm que ser diferentes do antes da pandemia. E tem uma questão que você colocou aí, que é assim, eu não venho da saúde naturalmente. A minha origem natural não é da saúde. Eu fui de tecnologia, depois fui de gestão, depois entrei na saúde. E aí, por fim, nos últimos 7 anos, especializei em desenvolvimento humano. Então, todo o meu estudo comparativo de hospital é com outros setores. E aí o pessoal chega para mim e eu chego para ele e diz assim, mas seu hospital é muito ruim. Aí a pessoa diz, não, meu hospital é o melhor da região. Você comparou com quem? Comparei com outro hospital. Eu fiz, tá, é por isso. Assim, compara os seus suprimentos com os suprimentos da Magalu. Você vai ver se ele é bom. Compara a sua nutrição com um restaurante. Compara o seu financeiro com a tesouraria de banco. Aí você vai ver quanta oportunidade existe. Como os meus estudos são comparativos, eu sempre procuro levar meus clientes para a régua de mercado e não para a régua da saúde. Eu digo a eles o seguinte: a primeira coisa que a gente tem que se livrar aqui é da régua da saúde, porque a gente tem uma oportunidade de fazer uma comparação que seja muito mais sofisticada. Eu tenho um cliente, um grande hospital, que eu levei ele para conhecer levei o pessoal do almoxarifado dele para conhecer a operação do Mercado Livre. E aí os caras ficaram de boca, eles já entraram de boca aberta, o nível de automação que tem naquilo ali. E eles disseram assim: não, eu não estou no Brasil. Você tá no Brasil, você está em São Paulo. E se eu sair daqui e for para Magalu, é a mesma coisa. Se a gente for para a Amazon, é a mesma coisa. Então, assim, o problema é que vocês estão acostumados a se comparar com outro hospital. E aí, como é um setor que ficou como setor, salvo as exceções, mas como é um setor que não investiu muito nisso, investiu muito em equipamentos assistenciais, vocês ficaram para trás. Aí, quando você se compara com o outro, você acha que está bom. Vamos olhar para fora. E aí, todos os meus estudos são fazendo essa comparação. Eu comparo quem é que tem eficiência neste ponto, porque é aquela coisa, né, doutor André? O hospital é tudo. O hospital
o hospital é um hotel, o hospital é um almoxarifado, é um centro de distribuição, o hospital é uma farmácia, o hospital é um restaurante, o hospital, eu digo assim, é um pato, né? É um pato que faz tudo, nada, voa e anda e não faz nada direito. Então, assim, vamos começar a subir a régua e vamos olhar o que está sendo feito no mercado. E eu desafio muito meus clientes nisso e levo eles para conhecer realidades que são fora da área da saúde. Para quê? Para abrir a mente e dizer o seguinte: ó, existe possibilidade além desse mundo que você está vivendo aqui. Como é que a gente. A pergunta não é como é que eu chego lá e copio, é como é de forma inteligente que eu consigo trazer essa ideia e adaptar para a minha realidade. E aí eu vou trazer as boas ideias que são adaptáveis à minha realidade. E aí vou fazer essa implementação. Esse, eu acho que é o jogo de crescimento, é olhar um pouco para fora do que está acontecendo. Porque fora da saúde está acontecendo muito mais inovação do que dentro. Na área, pelo menos na área de gestão, é assim. Sem dúvida, sem dúvida. Assim, o mercado de saúde, ele, na área de gestão de processo, mas de tecnologia como um todo, né? Ele ainda ele é muito conservador. Ele ainda está um pouco fora desse processo. Óbvio que a gente não está falando da China aqui, mas falando do resto do mundo, ele ainda é muito conservador. E aí, de novo, eu não estou falando da tecnologia da ressonância ou do robô, acho que é importante a gente trazer, né? Nós estamos falando da jornada do paciente inteiro. Isso Então, aí. esse é o ponto principal. O robô é maravilhoso, mas a sala de recuperação não é boa e o paciente acabou ficando 5 dias a mais do que deveria, teve uma infecção hospitalar e foi para a UTI. Foi péssimo o atendimento. Mas a cirurgia foi ótima, não importa. O paciente teve uma pneumonia e foi para a UTI. Então, esse é o ponto. Se a gente não olhar uma jornada, e eu te digo mais, Gordilho, os hospitais não têm benchmark. Eles sequer se comparam. É mais do que isso. A gente trazendo o que você trouxe para a beira do leito, ele diz assim: o médico André é maravilhoso. Ele sempre assim. Eu digo: por que que é maravilhoso? Não, ele é ótimo, atende bem e tal. Que indicadores que mostram que ele é maravilhoso, que ele tem um grau de excelência? Ah, não tem indicador nenhum, e é quase regra. E o que a gente faz muito na medicina hospitalar também é avaliar desempenho profissional. E aí, quando a gente avalia desempenho profissional, eu digo, bom, eu tenho uma métrica de carga de doença comparado com motivo de internação, comparado com eventos adversos e com tempo de internação. E eu mostro isso para o médico e digo, ó, aqui nós temos 10 médicos, 10 bolinhas. Você, esse aqui, ó, dos 10 dias. Os seus colegas estão aqui, 8. Aí ele olha e diz assim: eu não boto o nome dos colegas, e eu tenho uma reunião individual com ele, médico para médico, olho no olho, sem exposição. Diz: não, não pode, você está errado esse dado. Não, vamos olhar os dados aqui, tem os dados todos abertos, vamos olhar aqui junto. Não, 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 os pacientes são mais doentes. Não, vamos olhar aqui a carga de doença deles para comparar. E aí tem um momento que ele se dá conta. E como o médico é um cara muito competitivo, ele olha e diz: nossa, meu desempenho é pior do que os demais. Mas eu estou há 20 anos trabalhando nesse hospital e ninguém nunca me falou isso. Ninguém nunca. Ele não percebia que o desempenho dele não era por mal. E aí ele naturalmente vai melhorando o desempenho. E aí ele vai se igualando, vai se aproximando dos demais. Sem eu digo assim, gente, nós não vamos botar uma faca no pescoço de nenhum médico. Nós não vamos demitir nenhum médico. Nós vamos mostrar para ele, com indicadores, processos, como chegar, e na mudança de cultura, né, que você falou, como chegar no melhor desempenho. E a partir daí, Gordilho, ele nunca mais volta a ser aquele médico. Então, É. ó, isso vale para enfermeira, vale para qualquer um, né? Então, eu preciso ter transparência, eu preciso ter indicadores, eu preciso ter comparação, gente, isso é natural. Qualquer mercado é assim, a saúde tem que ser assim também. Eu preciso premiar quem performa melhor. Esse é um ponto importante que a gente não abordou aqui nessa nossa videoconferência, né? Tá bom, eu sou mais rápido, eu tenho melhor eficiência, eu tenho melhor mortalidade. O que que eu ganho com isso a novos pacientes? Mais trabalho. Pelo menos reconhecimento da diretoria, né? Então, esse é um ponto que a gente trabalha muito. Como é que a gente reconhece, né? Dentro dessa fala do diretor, um café da manhã, vamos fazer alguma coisa especial mostrando um prêmio, um certificado, não é nem dinheiro, gente. Não é dinheiro. Acho que é importante trazer. Também é dinheiro lá no final, mas o dinheiro não vai mover o mundo, né? Depois a gente se acostuma vai querer mais e mais e mais, tem um teto. Então, esse engajamento, né, que a gente fala de corpo clínico, tem método. E esse é o ponto principal. Se os diretores não tiverem, né, gestores não tiverem focados num método, sempre me falam a mesma coisa, Gordinho. Ah, eu faço uma reunião e o médico não vem. Eu dou uma aula, nunca vem médico. Eu disse, como é que vocês convidaram o médico? Eu faço a Quanto mesma tempo é a pergunta, cara. aula? Qual é o horário da aula?
vocês engajaram, ele vai participar, ele enxerga isso como um ganho de tempo ou perda de tempo? Ou será que é uma perda de tempo mesmo? Se vocês já se colocaram no lugar dele e diz, cara, isso aqui agrega ou não agrega? E aí começam a pensar e olhar, eu digo, é diferente, gente. É diferente. E a gente tem que entender isso. O médico tem múltiplos empregos. O enfermeiro está lá naquele hospital, fica o dia inteiro. O médico vai estar em 5 lugares no mesmo dia. Então, como é que eu consigo pegar aquela hora preciosa dele e aproveitar esse processo para ele participar? Isso envolve método. Então, acho que esse é o ponto principal assim, que eu quero trazer para quem está nos ouvindo, a questão de existem ferramentas, existe uma mudança de cultura, existe educação. Mas a minha visão prática não é otimista, é muito realista. É que a gente quer muito factível. Basta o quê? O gestor querer. Eu acho que esse é o ponto principal, que são os teus clientes, né, Gordinho? Então, as lideranças abrirem a mente, pensarem diferente e aí implementar, né? Eu sempre digo que se a gente quer um resultado diferente, gente, a gente tem que ter ações diferentes. A gente não vai ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então, a gente tem que mudar. Isso tem que partir da alta liderança, Gordilho. Tem que partir da direção. E a partir daí, a gente tem uma cascata de mudança em hospitais que vão, para nossa experiência, de 700 leitos a 1.200 leitos. Eu estou saindo daqui com uma missão que é levar para os nossos clientes essa visão de que, uma vez que eles façam um trabalho de gestão com a gente, o próximo passo, não necessariamente depois, pode ser inclusive durante, é implementar esse mesmo modelo na assistência. E aí a gente vai ter potência máxima trabalhando juntos, porque é assim, potência máxima da gestão, potência máxima da assistência, esse hospital vai se diferenciar e os resultados dele vão melhorar significativamente. E eu acho que tem que ser durante. Eu Eu acho que tem acho que que ser durante as, também. as coisas tem que ter um movimento só, né? Em É. prol de uma maturidade, né? Em prol de uma gestão melhor. E isso tem que andar, a assistência tem que andar com a gestão juntos, né? Então, a gente tem uma dificuldade que é o contrário, né? A gente amplia muito a capacidade de gestão da assistência e não chega muito. A gente trabalha com coordenadores, enfim, mas não chega na alta direção. Então, aí eu chego num momento que eu chego num teto em que a alta direção não consegue. Bom, vamos pensar em acreditação na 3, vamos fazer uma Joint Commission, vamos fazer uma acreditação canadense. Para isso, eu tenho que mudar vários pontos importantes de governança clínica que dependem do poder de decisão da alta direção. Mas se ela não tiver madura o suficiente, não anda. Acho que é bem legal essa sua colocação, Gordilho. Acho que fecha muito assim. Enxergo muita similaridade e faço, reforço assim, o convite de vocês estarem no evento no dia 18 de setembro. Eu acho que diferente de vários e outros eventos, é um evento muito prático, né? Como a gente está falando aqui, né? Você vai enxergar, mas será que o Roberto e o André só estão falando? Não, não, vamos conversar, vamos mostrar case. E vai ter vários hospitais que são clientes do Roberto e vários que são clientes do André. E aí vocês vão enxergar os diretores, colegas de vocês falando do trabalho. Não é a gente que vai falar, são eles. E eu acho que isso é legal para, num evento de um dia só, você conseguir ter essa oportunidade de ganhar cientificamente, mas de uma rede muito qualificada. Então, eu reforço o convite, a gente vai estar lá o dia inteiro, vai estar com a equipe grande, gerentes vão estar, os nossos lideranças, junto com o time aí do Roberto, para estar apresentando, conversando, se conhecendo, enfim, e vendo, Roberto, que é possível essa mudança para hoje, né? Não é algo É. assim utópico. Não, não, ela é muito factível. E ver hospitais que passaram pela mudança e os resultados que eles estão tendo, né? É muito legal e eles vão estar lá. Então, assim, E eles vocês vão vão estar ouvir lá. de outros diretores em hospitais parecidos com o de vocês, né? Que essa mudança traz muito resultado assistencial e econômico. Eu quero bater muito nesse Sim. dado, assim, né? Se você está muito estrangulado do ponto de vista financeiro, olha mais para assistência e vê se você não está gastando mal esse recurso. Doutor André, a gente ficaria aqui a noite toda falando, sem sombra de dúvida, mas chega uma hora que a gente precisa já ir encaminhando aqui para o final. Vou deixar aí uma palavra sua para fazer o fechamento desse papo maravilhoso da gente hoje. Quer dizer que eu gostei muito da nossa conversa, acho que é algo super legal, assim. Eu espero que vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo,
gosta, enfim, me colocar super à disposição para contatos, para a gente tem muito material teórico, muita coisa escrita, livros sobre os métodos, artigos científicos nacionais e internacionais, então está muito embasado, né? Muito pela minha formação de mestrado, doutorado, a gente é muito técnico científico, acho que é importante. Mas a minha última frase, assim, para quem está nos ouvindo é inovem. Acreditem numa inovação centrada no paciente. Eu acho que esse é o ponto principal. Se arrisquem um pouco mais. Eu digo que o gestor tem que se sentir mais desconfortável com o novo. Isso vai trazer um resultado rápido, a curto e médio prazo, que vai gerar melhor eficiência, mas principalmente melhor sustentabilidade num mercado muito competitivo e desafiador, que é o mercado de hospitais e operadoras. Show de bola. Você que esteve aqui comigo, esteve aqui com o Dr. André, muito obrigado a você. E nos encontramos no próximo vídeo, no próximo Café e Gestão Online. E espero você no Congresso, dia 18 de setembro, no Nacional em Jaraguá. Vai ser sensacional. Olha aqui embaixo, www.congressomategestão.com.br. Clica aí, faça a sua inscrição e no dia 18 nos vemos lá. Muito obrigado aí pela sua audiência. Obrigado, até logo.